pronto, meu microfone. Oi, Boa tarde. Matheus. Tudo bem, Meire? Bom, tudo bem, e você? Tudo bom. Bom, eu gostaria inicialmente de agradecer o Matheus por aceitar o convite para conversar aqui hoje, para discutir as questões do trabalho nesses tempos mais obscuros do que obscuros de pandemia e tudo mais que nós vivemos agora, né? E eu acredito que a maioria dos participantes são alunos aqui do campus, mas enfim, né? Só apresentar rapidamente o Matheus. O Matheus é colega nosso, professor aqui do curso, né, do nosso curso de psicologia aqui do campus, já foi coordenador do conselho de curso, chefe de departamento, e agora, com a redepartamentalização, ele está no departamento de psicologia educacional e social, eu nunca sei a ordem. Psicologia social. Social, só social. Só social agora. Tá, ok. Bom, então, o Matheus, ele tem todo um trabalho e pesquisas desenvolvidas, né, com relação ao mundo do trabalho, acho que sobretudo com precarização de trabalho, etc. Então, Matheus, a palavra é sua, né, acho que você pode falar aí por cerca de 1 hora, mais ou menos, para depois abrirmos para perguntas, questões, etc., dos participantes. Tá? Fique à vontade, muito obrigada, viu, pela participação. Bom, então, em primeiro lugar, obrigado, Meire, pelo convite. Obrigado pela apresentação. Né? Gostaria de agradecer a Tássia também, a todos os estagiários, né, que estão organizando esse evento. E agradecer a todos que estão assistindo, né? E agradecer muito pelo convite, por poder estar aqui, por poder falar sobre o mundo do trabalho, num momento tão complicado como esse, né? A Uhum. gente tem acompanhado várias discussões que têm sido feitas por vários professores, intelectuais, né? Que têm tentado discutir, entender um pouquinho melhor essa situação hoje em dia. E o que a gente pode ver como um todo, é uma certa perplexidade diante de todas as coisas que têm acontecido, né? É um evento enorme, né? Muito grande essa pandemia, não é uma coisa simples, né? É uma coisa que tem uma repercussão muito grande na vida das pessoas, que às vezes ainda talvez as pessoas não tenham entendido que esse impacto venha, porque talvez seja muito difícil, inclusive, de ver, né? De entender e de imaginar a amplitude disso tudo que vem, né? Por mais que a gente discuta, eu tenho me informado bastante a respeito de tudo isso, por mais que eu me informe, eu vejo que não tenho grandes clarezas a respeito de como será a nossa vida depois de tudo isso, né? O que a gente não tem uma previsão de futuro, nem mesmo de quando a gente vai sair disso tudo, né? E que tem sido algo muito grave, né? Muitas vidas foram perdidas, né? No nosso país, no mundo, mas o nosso país é um caso muito triste, porque há um certo desleixo, né, no que se refere a como isso tem sido tratado, e isso acaba atingindo os profissionais também. A gente tem relatos de muitos profissionais que têm sido contaminados, infectados. Não é só o povo da saúde, não. Não é só o povo da saúde. Tem muitos outros serviços essenciais aí, de transporte, de coleta de lixo, de muitas coisas onde as pessoas têm sido contaminadas, né? Isso é muito preocupante, né? Então, a gente tem observado, hoje mesmo estava vendo a situação de Manaus, um número imenso de pessoas que têm morrido em casa, né? Não tem dado tempo nem de pedir socorro, ou tem pedido e não tem chegado o tempo. É uma doença muito, muito grave, muito letal, né? Bom, tentando pensar, então, um pouco o tema, né, que a gente vai tratar hoje sobre, é mais um pensamento mesmo, né, mais uma tentativa de análise, porque não se trata de um exercício de adivinhação, né? Não dá para a gente pensar que a gente vai conseguir adivinhar o futuro numa situação tão complicada e tão instável como a gente tem vivido, né? Onde as notícias e as informações têm vindo com grande velocidade, mas às vezes também de forma conflitante, a gente fica meio sem entender as coisas, né? O que tem acontecido e os reflexos de tudo isso.
Agora, o importante é destacar que o mundo vivia uma certa instabilidade e uma série de problemas antes dessa pandemia, né? Hoje, por exemplo, uma coisa que se discute muito é o papel dos Estados Unidos, da China, né? Como líder mundial, e essa discussão ela já vinha acontecendo muito antes, né? Da pandemia. Os Estados Unidos, há muito tempo, têm, principalmente por esse novo governo, tomado outras posições com relação a isso. Bom, mas isso a gente vai acabar tocando de uma forma ou outra durante a nossa exposição. O que eu gostaria de entrar especificamente com vocês, então, nessa tentativa de análise, né, é pensar essa pandemia como, então, uma nova realidade que chegou para a gente, que alterou nossas rotinas, alterou nossas vidas, né, que trouxe essa série de transformações, e que tudo isso, é óbvio, atinge diretamente o trabalho. Não tem nada mais cotidiano na vida das pessoas que o trabalho, mesmo para aquelas que estão desempregadas, porque estar desempregado é uma situação extremamente complicada, né? Não existem pessoas que estão desempregadas e estão talvez exista até, né, uma porcentagem que gostaria, que não tem emprego, que está tudo bem, mas de via de regra na nossa sociedade você não vê ninguém comemorando o desemprego, né? Ninguém perde o emprego e se encontra numa situação tranquila com isso, né? Nós vivemos num mundo, né, onde o trabalho é uma questão central. E aí a gente tem que pensar então um pouco, eu tentei elaborar algumas coisas, como que a gente olharia a nossa realidade, como que a gente constrói alguma tentativa de análise, então, a respeito disso, né? Não é uma tentativa de adivinhação, como eu disse, é uma tentativa de análise. E aí eu gosto de construir as minhas análises muito a partir da questão do espaço, da dimensão espacial, né? Não é à toa que desde 2014 eu venho coordenando o laboratório de psicologia ambiental dentro da universidade para trazer algumas discussões, principalmente da geografia e principalmente do Milton Santos, para dentro da psicologia, né? A psicologia ambiental como porta de entrada, porque é uma disciplina que tem se preocupado com a questão espacial bastante, né, discutido, nem sempre da forma como a gente concorda, né, ou como a gente gostaria, mas a psicologia ambiental ela tem dentro dela algumas divisões, né, e pessoas que estudam essa relação do homem e do espaço de formas diferentes. E o Milton Santos ele é uma inspiração para a forma como a gente tem tratado dentro da psicologia ambiental e dentro da psicologia social na questão do espaço. Então, eu tentei bolar mais ou menos um esquema visível, vou tentar mostrar aqui para vocês, tomara que eu consiga, né, do que seria a dimensão espacial aí para o Milton Santos, né? Então, não sei se vocês conseguem enxergar aí nessa representação gráfica, né, na tela que está exposta para vocês, Não está uma... aparecendo, Matheus. Não está aparecendo? Não. Então, espera aí que eu vou conseguir que eu fiz errado aqui, eu já sei o que eu fiz Tá errado. bom. Aqui. Isso, Agora agora está sim. aparecendo, Agora Meire? sim. Sim. Ótimo. Obrigada. Nada, obrigado você. Senão eu ia ficar falando igual um bobo aqui, sem aparecer as coisas. Vamos lá, muito Vamos lá. obrigado. A gente está aprendendo a se virar com isso também, não é? Esse Certeza. é um dos impactos do nosso trabalho, Nosso direto, né? trabalho, exato, sim. Vamos lá, gente. Então, vocês observam aí, né, o que eu chamo de representação gráfica do espaço de Milton Santos, né? Há uma tentativa de entender esse espaço através de três dimensões básicas, né? Uma que é o mundo, o global, a ideia do global, né, do universal. A outra que é o território, que seria a dimensão particular, né? E a outra que é o local, o lugar, a dimensão individual, né? Dessa dialética, vamos dizer assim, que o Milton Santos constrói para pensar o espaço. Até aí, no título, né, está espaço, barra lugar, totalidade, barra unidade. O Milton Santos tinha uma preocupação de construir uma unidade de análise, né, algo que fosse possível para fazer os seus estudos, para extrapolar suas ideias, as suas pesquisas, né? Mas ele entende muito mais como uma totalização do que como uma totalidade, né?
uma ideia de movimento mesmo. Eu acho que essas setas que a gente está vendo aí, da verticalidade, da horizontalidade, fazendo um círculo, né? É essa ideia mesmo, de que existem informações que são mundiais, e essas informações mundiais, elas atingem as localidades, os lugares, né? E o local, por sua vez, ressignifica essas informações, né? E reenvia isso para essa dimensão maior, essa dimensão mundial, né? Então, há uma constante negociação entre as imposições locais, globais, desculpa, mundiais, globais, sobre a questão local, sobre o lugar. E esse lugar, ele não é passivo, ele consegue negociar isso daí, né? E ele reinventa isso, né? As pessoas, no seu cotidiano, elas ressignificam, dão novos sentidos para tudo isso. Elas não consomem esses produtos culturais, econômicos, políticos, né, da globalidade, da globalização, de forma passiva. Elas agem sobre eles, ressignificando. E o território, essa figura que aparece no meio de tudo isso, ele seria a dimensão, vamos imaginar assim, do país, né? Seria uma dimensão da paisagem, uma dimensão física também, né? Como lugar, mas algo onde as instituições fazem parte, né? Seria essa parte de uma paisagem regulada por instituições, por leis, né? Regras que organizam o espaço, né? Então, um país com suas leis, com suas políticas públicas, né? Aí seria uma boa metáfora para isso daí, uma boa imagem, melhor dizendo, para isso daí. Então, vou voltar aqui, porque eu acho que agora já deu mais ou menos uma ideia de compreensão, né? Essa seta da verticalidade, então, sendo as informações globais, e a horizontalidade, aquilo que nasce no local, né? Que é dessa ressignificação, dessa negociação da informação global, e que retorna tanto para o território quanto para o mundo, né? Como essa resistência, ou como simplesmente uma ressignificação que não chega a ser uma resistência, mas que afirma o sistema, que retroalimenta esse global, essa globalização, né, esse processo todo. Ok? Voltando para a imagem aqui. Bom, é isso aí. Então, qual é a ideia? Por que trazer essa imagem, né? Para a gente tem, ela basicamente, ela dá uma ideia importante para a gente sobre a teoria dos Santos, de uma forma bem resumida, que é essa ideia de que existe uma lógica, né, global que tenta controlar, que tenta organizar as vidas. Muitos autores falaram dessa questão, a gente pode citar Michel de Foucault, quando ele fala do biopoder, né, da biopolítica, tentando organizar os corpos, tentando organizar a vida das pessoas e tudo, né? E ele chega a falar de alguma resistência, o Michel de Foucault, né? Mas o Sertor, que é um outro autor, ele fala bastante disso, e o próprio Milton Santos fala disso, né? De uma certa resistência das pessoas que acontece no cotidiano, ressignificando, né? Essas informações que vêm dessa globalização. Só que a gente, então, com essa ideia do Milton Santos na cabeça, vamos pensar um pouco o mundo do trabalho que a gente tem. O mundo do trabalho que a gente tem é um mundo marcado principalmente pela questão dos modos de produção capitalistas, né? É claro que existem outros modos de produção no mundo. Recentemente se fala na China, né, que estaria trazendo um modelo novo, né, junto com o Vietnã, um modelo bem diferente do que se tem pensado ou que se pensou até hoje, diferente do que era o socialismo real ou o socialismo científico, né? Também não é uma economia de mercado, seria algo híbrido, né? Diferente, né? Que tem conseguido manter um Estado socialista, né? Mas com diálogo com o mercado, sem ser neoliberal, né? Sem entrar nessa forma de produção, sem ser capitalista. Então, existem discussões várias, mas no Brasil, basicamente, o que a gente tem visto é um Estado capitalista, é um Estado que agora tem se principalmente ao neoliberalismo, de uma forma muito drástica, né? Infelizmente, tem um Estado que tem sido atacado de diversas formas para se tornar o Estado mínimo que as pessoas querem. E o que é o ser nesse Estado? O que seria, então, tentando pensar de maneira esquemática e rápida para a gente conseguir desenvolver a nossa análise, né? Que seria o ser, né? Então, de forma geral, a existência seria a possibilidade
olhando pelo lado global, né, a globalidade, ela olha para a gente como uma possibilidade, um recurso, né, uma ferramenta dentro desse processo produtivo, né? Então, nós temos que nos tornar úteis. E o sistema produtivo capitalista, ele se ampliou de uma forma muito grande, não através daquilo que a gente está acostumado a pensar, são as empresas, né, o seu setor de produção industrial, mas hoje, principalmente, através do setor de serviços. O setor de serviços é muito grande. As pessoas que não têm, que prestam serviço, que oferecem coisas. Então, vendedor de cachorro-quente, portador de cabelo, né, o cabeleireiro, né, o motoboy, o mototáxi, inúmeras pessoas que oferecem o seu serviço a outrem, né, um massagista, né, muitos profissionais que vendem os seus serviços, né, manicure, essa área do trabalho, né, essa parte do mundo do trabalho, ela é sensivelmente maior que a produção industrial, né? A produção industrial, ela ocupa aí, em média, 20%, 25%, 30%, isso vai depender do lugar, da mão de obra existente. E cada vez ela tem ocupado menos. E cada vez mais essa parte informal, essa parte de serviços, as pessoas que não têm carteira assinada ou que trabalham por conta própria, que são autônomos, né? Ou trabalhadores precários somente, né, que nem desfrutam de uma possibilidade, um status de trabalhador autônomo, um número de trabalhadores que tem ocupado a grande maioria, né, dessas pessoas. E são essas pessoas, efetivamente, que sofrem mais com a crise, principalmente num Estado como o nosso, que se entende como Estado mínimo, e que retira as possibilidades desses trabalhadores de ter acesso a alguma coisa. Uma renda básica, por exemplo. Né? A gente viu uma discussão, começou com R$ 250, hoje chegou a grande fortuna de R$ 600, fortuna brincadeira, obviamente, né? Um dinheiro muito baixo, muito pouco, né? E o nosso ministro da Economia dizendo que isso foi um estouro aos cofres, que é um problema grave, mas que a gente sabe que o Estado agora, no mundo inteiro, ele tem ocupado esse lugar, né? Por mais que as pessoas tenham tentado reduzir o Estado nos seus países, ele tem ocupado esse lugar de distribuir renda para as pessoas, para que as pessoas possam ficar em casa, né? Mas no Brasil, como a gente viu, isso foi muito politizado e, bom, acaba entrando numa outra discussão aí, partidária, né? De por que nós não fazemos isolamento e por que as pessoas não recebem esse dinheiro e tudo mais. De qualquer forma, o que é importante também falar é que, assim, se de um lado, para o global, a gente é esse ser, né, que se espera que esteja útil, né, e que valorize o valor, né, que gere lucro, né, que gere circulação de capital, do outro lado, nós temos também um sujeito que é local, né, que é um sujeito que ele é pai, ele é filho, ele é namorado, ele é vizinho, ele é amigo, né, que é o sujeito da localidade, né? Altamente atravessado, obviamente, por essas informações globais, por essas determinações globais, por todos esses fatos que acontecem. Mas ele é um sujeito da vida cotidiana, né? O sujeito que está lá, está lá fazendo suas atividades do dia a dia, né? E se relacionando com as pessoas do lugar, né? Onde ele vive. E também um sujeito deste território, né? Um sujeito que ele é atravessado, um sujeito que é um sujeito das políticas públicas, né? Sujeito das leis, das regras, da carteira de identidade, né? Que as instituições organizam a vida, atravessado pelas instituições, né? Bom, então, isso seria a possibilidade, isso seria a realidade, né? Uma tentativa de olhar para essa realidade, uma realidade onde há uma globalidade que tenta interferir constantemente na nossa vida cotidiana, na nossa vida comum, e tem feito isso com muito êxito. E, do outro lado, nós, na nossa vida comum, aceitando muitas dessas coisas e ressignificando outras, né? E quando eu falo ressignificar, isso é fato, né? Existem muitas pessoas, e isso já foi verificado em pesquisas, né, de várias pessoas que fizeram, de como as pessoas resistem, né, muitas delas, a essas políticas globais, né, no seu dia a dia de trabalho, né, enfrentam sofrimento, muitos tipos de sofrimento por isso, mas resistem, né, de formas a transformar a situação, ou de dentro dela, né, com pequenas ações, agindo nas brechas, nas possibilidades que eles encontram, né, mas existe uma possibilidade de reagir a isso.
Então, acho que é legal esse esquema para a gente olhar, tentar olhar, então, para aquilo que a gente vai pensar lá na frente sobre o mundo do trabalho. Muito bem. Quando a gente pensa em falar de trabalho, né, e pensa analisar essa questão de como o trabalho mudou, ou como ele possa mudar por causa dessa pandemia, a gente tem que lembrar que o trabalho ele é altamente mutante. Desde o surgimento dele, ele foi se transformando. Ele nunca foi, ao longo da história, uma única coisa, né? Ele se alterou muito. Hoje, ele vai passar por um processo de alteração? Vai, a gente sabe que sim, né? Como isso vai se dar? Ainda não temos muita clareza. Mas ele vem se transformando antes da pandemia. Não é algo novo imaginar que o trabalho vai se transformar. Não é algo novo o exercício de ter que pensar nas transformações que o mundo do trabalho se coloca. Desde que eu trabalho com psicologia social do trabalho, né, a gente vem discutindo, vem pensando, você vai em fóruns, em vários fóruns de discussão a respeito do trabalho, e as pessoas constantemente estão pensando sobre isso, historiadores, sociólogos do trabalho, filósofos, psicólogos, né, epidemiologistas, muita gente se debruça, né, sobre questões vinculadas ao trabalho, à saúde do trabalhador, né, a esse mundo do trabalho, às formas de produção, para tentar entender, porque ele é mutante, né? Ele vem se organizando de formas diferentes ao longo de muito tempo, né? Mas, basicamente, para a gente entender, então, onde a gente pode chegar, a gente tinha que entender minimamente onde a gente estava, ali naquele contexto, né? Um pouco anterior à pandemia. Em janeiro, dezembro do ano passado, ou meio do ano passado, né? Bom, tentando entender um pouco o que é o trabalho? Né? Uma frase comum que todo mundo conhece que fala que o trabalho é a forma como o ser humano subsiste sobre o planeta, né? Transformando a natureza, transformando o mundo à sua volta e sendo transformado por ele. Uma ideia clássica, dialética, né? Do que é o trabalho. Bom, essa máxima, que é verdadeira, né? Nós agimos sobre o nosso ambiente, tudo aquilo que está à nossa volta, ela também é algo que a gente precisa pensar, porque o que é a natureza hoje, né? Se a gente vai pegar o próprio Milton Santos, a natureza não é mais algo natural. A natureza hoje ela já não é mais natural, né? Ela já foi, já se transformou num recurso econômico, ela já se transformou num produto cultural, ela já se transformou numa questão legal, né? Então, existem muitas coisas, né, na forma como eu acho sobre essa natureza e a transformo. Eu a transformei realmente. E ela me transformou, né? Ela transformou a espécie humana, ela transformou a forma como nós vivemos, né? Na forma como, na interação que a gente estabeleceu ao longo de tudo isso. Uma das questões fundamentais, né, se a gente quiser retomar todo esse processo, né, da questão do trabalho, dessas alterações do trabalho, é a questão da agricultura, que mudou muito a vida do homem em relação a como ele passa a controlar a natureza, ele passa a entender a natureza, né, e ele passa a agir sobre ela de uma outra forma. Ele deixa de ser um coletor, ele passa a ser cultivo essa natureza, ele não precisa mais ser nômade, ele se fixa naquele território e ele consegue, a partir disso, controlar a quantidade de produtos, a espécie humana aumenta em número exponencial no planeta, porque o fato dele ser nômade gerava uma série de mortes e uma vida extremamente, muito mais perigosa, muito mais arriscada, e também nutricionalmente mais pobre, né? Então, quando ele passa a controlar tudo isso, ele começa a alterar a sua vida de uma forma muito grande. As instituições, né, o surgimento do exército, dos exércitos, das classes sociais, diferentes classes sociais, das pessoas que têm uma ligação com Deus, os xamãs, né, as religiões e assim por diante. E é também pelo controle da agricultura que as cidades seriam possíveis, né? Pessoas que moram no campo, agindo, trabalhando, produzindo alimento, e pessoas que vivem em cidades, realizando outro tipo de tarefa, fazendo saltos, né? Porque senão fica tudo muito longo, eu também não controlo isso assim, com detalhes. Mas para a gente entender, não é? Ter uma ideia. Então, as cidades, quando as pessoas saem do campo e vão para a cidade, em pequeno número, elas vão se aglomerando e construindo uma outra cotidianidade, construindo uma outra banalidade, uma outra vida comum ali, né? E dando novos sentidos à sua vida. Isso vai ser algo extremamente importante da questão do fenômeno da cidade, principalmente com o fim o declínio do feudalismo, né? Lá por volta do final do século XIV,
e o fortalecimento do capitalismo comercial. Porque as pessoas vão deixando o campo em massa e vão indo para a cidade. E a cidade se torna lugares extremamente aglomerados, né, de uma aglomeração enorme, tal, e ali o surgimento de muitas doenças, como que nós estamos vendo hoje, mas, obviamente, em proporções diferentes, né, com uma medicina diferente, com tudo diferente, mas as cidades, elas passam por vários problemas com relação à questão de saúde, né? E isso traz uma série de consequências para a vida das pessoas. Mas não é só isso, não. A vida comum na cidade é muito diferente do campo, né? Como se vive na cidade, como se vive no campo. E foram grandes alterações na vida dessas pessoas, né? Provocadas por o surgimento de um capitalismo que, desde o seu começo, ele é globalizante. Se a gente pensa aquela verticalidade lá que a gente mostrou no Milton Santos, né? Essas informações globais, elas são intrínsecas ao surgimento do capitalismo, no final do século XIV. Né? Porque o capitalismo, desde o seu surgimento, ele quer mais mercado, ele quer mais possibilidades de negócio, ele quer mais produção de mais valor. Então, essa informação global, né, ela está vinculada, as determinações globais, ela está determinada ao surgimento do capitalismo. Né? E vem atacando a vida, né, o cotidiano dessas pessoas desde então. Então, nesse processo de viver nas cidades, de construir uma nova vida, há uma série de transformações na sociabilidade humana, na forma como a gente encara a vida e tudo mais. E também há ali, depois de um tempo, né, o fortalecimento da ciência. Né? A ciência, ela acaba sendo um agente fundamental para pensar a organização desse espaço, né, e a vida das pessoas, nesse espaço da cidade, e até no campo. Né? Hoje a gente sabe que os investimentos científicos e tecnologia do campo são altíssimos, né? E o campo já não é mais aquele campo que existia antes. Mas se no primeiro momento é a técnica, né, o Milton Santos vai falar muito da técnica, que é a forma como a gente age sobre a natureza, é algo extremamente importante, a ciência ganha grande relevância também, né, e melhorando muito a técnica. Né. O advento da ciência, o meio técnico, ele passa também a ser um meio científico. Né, e a ciência ela passa a interferir muito na organização desse espaço. Né, em todos os sentidos, seja pela organização da vida urbana, seja pela organização da vida rural, da produção rural, dos equipamentos, das possibilidades de semente, de máquinas e tudo mais. E isso ao longo do tempo, obviamente. Né? Se lá no século XVIII, século XIX, a ciência faz uma revolução industrial, contribui com a revolução industrial, criando máquinas que se movimentavam sozinhas e tal, né, e obrigavam o trabalhador a entrar no ritmo dessa máquina. Né. Depois, no meio do século passado, na década de 60, 70, com a terceira revolução industrial, nós tivemos a automação dessas máquinas. Né, e num período bem preciso também, um momento onde a sociedade começa a questionar essa ciência que ela deu aval, né, para organizar a vida cotidiana, a vida das pessoas. Né? O Stanley Kubrick tem um filme que a gente assiste, né, todo mundo já deve ter assistido, no curso de psicologia, se não assistiu, assista, que é Laranja Mecânica, né, que fala dessa crítica à psicologia, né, que quer organizar, tentar entender e controlar o comportamento das pessoas, né, como forma de controle social, né, de governo, de governança, né, de evitação de crime, de evitação de uma série de coisas, daquilo que não é interessante, né, de uma forma ou de outra, por pessoas que julgam que isso não é interessante, é uma discussão muito grande, não vamos entrar nisso, né, mas esse trabalho, ele foi se alterando ao longo de tudo isso. Na Revolução Industrial, no século XVIII, ele era um trabalho onde as pessoas ficavam 12 horas ou mais dentro de uma empresa, trabalhando o dia inteiro em frente a uma máquina, não saíam nem para ir ao banheiro, né? As empresas eram lugares horrorosos, verdadeiras cavernas, né? E essas empresas foram mudando. E antes eles tinham vindo de um trabalho nas oficinas, né? Nas garagens, nos teares manuais, em pequenas oficinas, né? No seu bairro, perto da sua casa, ou às vezes em casa mesmo, né? E tiveram que se deslocar para as fábricas, que eram lugares onde passaram a concentrar grandes números de trabalhadores. E isso é uma mudança extremamente grande na vida dessas pessoas, né? Muito significativa, que alterou a sociabilidade cotidiana, que alterou uma série de coisas.
e que trouxe também uma série de incertezas, inseguranças e tudo. Bom, para a gente não perder muito tempo com isso e tentar chegar mais próximo da nossa situação, um pouco antes dessa crise, nós estávamos ainda sobre os reflexos da terceira revolução industrial, e para alguns, diante dos impactos de uma quarta revolução, ou já inseridos nela, né, isso ainda é uma discussão, para alguns, né, para outros é uma clareza, mas nós vínhamos de uma terceira revolução industrial, onde a informação, né, ela se tornou extremamente importante para o sistema produtivo. Né? Então, as máquinas, elas passam a trabalhar de maneira automática. Né? Elas são programadas e trabalham sozinhas. E isso gera um grande número de desemprego, um aumento no número de desemprego, né, do desemprego, e, e, e uma série de transformações na maneira como as pessoas vão se vincular ao mundo do trabalho. Porque depois da primeira revolução industrial, o número de pessoas que foi trabalhar dentro das empresas era grande, era um grande percentual. Muita gente se vinculava a esse setor produtivo nas empresas. Né? Com a terceira revolução industrial, isso acabou, porque se a gente lembrar uma outra crise importante que a humanidade teve, que foi a crise de 29, houve um grande estouro na economia, todo mundo sabe disso, e a forma como a sociedade se levantou foi o Estado se colocando como uma figura de mediação, fazendo a mediação entre a classe trabalhadora e os donos dos meios de produção. E o Estado, fazendo essa mediação, né, ele consegue assegurar ao trabalhador uma série de direitos que eles não tinham, né, eles tinham muito poucos direitos, direitos às vezes conquistados com muitas mortes em movimentos de greves de muitos anos, lutas de 50 anos, 30 anos, 20 anos, onde muita gente morreu, né? Mas ali, naquele momento, devido à crise, o Estado passa a fazer uma mediação para que as pessoas tenham emprego e para que elas possam fazer a economia girar. E o setor industrial, ele se torna um setor extremamente importante para isso, né? E a economia passa a girar e ela se recupera, né? E com a terceira revolução industrial, esse pacto ele é quebrado, né? As pessoas há um grande aumento do desemprego e um grande aumento das ditas flexibilizações das leis do trabalho, né? E muitas novas formas de trabalhar surgem, né? E as pessoas vão entrando nesse mercado informal, vão entrando no setor de serviços, que cresce enormemente, né, no mundo, e também de forma desigual, tá, gente? Porque quando a gente fala de trabalho, a gente fala mundo e a gente pensa Brasil, a gente tem que sempre pensar que tem um delay aí, né, de país para país, de continente para continente, né? Tem um tempo aí que não confere. A divisão internacional do trabalho, ela não é igual em todos os países, né? Não se faz ao mesmo tempo. A reestruturação produtiva ela não aconteceu ao mesmo tempo no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. O pacto que a gente fala, e a sociedade keynesiana da América, ela não acontece ao mesmo tempo na Europa, no Brasil, há uma diferença aí. Mas uma onda, uma vaga, uma tendência que acaba se alastrando pelo mundo. É óbvio que, mesmo depois da terceira revolução industrial, a gente encontra em vários lugares, né, inclusive nos países mais avançados, empresas que trabalham ainda de forma terrorista fordista, ainda sobre os aspectos da segunda ou da primeira revolução industrial, né? Isso tudo não é homogêneo no mundo, né? E o Brasil é um lugar de muitas diferenças. Dependendo da região que a gente está, é um lugar de muitas diferenças. A gente encontra ainda trabalho escravo no Brasil, né? A gente deve encontrar ainda pessoas trabalhando no sistema feudal de trabalho, né? Se bobear. Então, a gente tem muitas diferenças, né? É óbvio que a tendência das cidades e dos grandes centros é estar par e passo com o que está acontecendo no mundo globalizado. Mas é aquilo que a gente falou quando a gente tira Milton Santos. Isso não acontece de forma igual em todo lugar, né? Há uma ressignificação de cada localidade para isso, né? Há uma negociação sobre como essa globalização vai acontecer nesses espaços. É óbvio que os lugares mais avançados, eles querem se modernizar, né? Eles entendem essas transformações como modernidades necessárias à vida cotidiana, né? Necessárias à nova organização do trabalho, né?
O Milton Santos, quando ele vai falar de tudo isso, quando ele fala desse meio técnico, científico, informacional, ele fala de uma tecnosfera e de uma psicosfera. Por quê? Porque se há transformações no modo da produção, na forma como as pessoas vão trabalhar, na forma como as pessoas vão se vincular a relações e a tipos de trabalho, atividades, então, tem que ter um preparo psíquico para isso, tem que ter uma possibilidade cultural, né, das pessoas entrarem nisso, né? Então, a propaganda, a informação, o convencimento, né, a mudança na vida das pessoas para que elas estejam preparadas para viver nesses novos modelos, ela é necessária, né? Então, há uma tecnosfera que muda, mas há uma psicosfera também que chega muitas vezes antes da tecnosfera. Isso é comum, a gente vê, né? Me lembro de trabalhar como professor em alguns lugares, algumas faculdades, algumas cidades que a gente ia mais simples, cidades de 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, 10.000 habitantes, onde as pessoas não se importavam mais com as características daquele lugar, elas diziam que ali não tinha nada, né? Porque o que era ter coisas para ela eram coisas que tinham na cidade grande, que não tinha ali. Eram shoppings, era internet 4G, era outras coisas que ali não tinha, né? Então, na cidade dela não tinha nada. Ela não levava em consideração que lá tinha um riacho para ela pescar, que tinha um cavalo para ela montar, que tinha amigos para ela fazer festa. Não, ela queria o shopping center, ela queria os produtos culturais modernos, né, que estão vinculados e que passam a chegar cada vez mais por esses sistemas de informação que também foram se atualizando, né? Se no começo do século XX a gente tinha o telégrafo, o telefone como instrumentos fundamentais nesse processo de integração, né, dos diversos lugares, a internet ela passa a ser uma nova ferramenta extremamente importante, porque ela permite um ingresso, uma comunicação muito mais efetiva, né, com vídeos, com imagens, com sons, com gráficos, com tudo que o telefone não permite, que o teléfono não permitia, né? E ela nos conecta, não é o que nós estamos fazendo hoje, numa situação onde a gente não pode estar fisicamente junto, a gente dobra o espaço e estamos todos conectados, né? É óbvio, com uma outra qualidade, eu não vou entrar nessa discussão, né? A videoaula não é uma videoconferência, não é a mesma coisa de uma aula comum, de uma conferência comum, né? Eu estou aqui olhando para a minha cara no celular, né? Infelizmente, eu não consigo ver vocês, né? Então, é óbvio que existe uma diferença muito grande nisso, né? Mas existe uma possibilidade que se criou. E as pessoas aderiram a ela. E aderiram a ela de forma irreversível. Ou a gente vai jogar tudo fora. A gente vai jogar os celulares fora, a gente vai jogar a internet fora, a gente vai deixar de viver desse jeito. Vai, né? Então, a informação, o meio técnico-científico informacional, a ideia do Milton Santos, né? Essa internet, essas redes, né, que se estruturam, elas são fundamentais para entender o espaço do Milton Santos, né? Então, as redes elas podem ser muitas coisas, as estradas, né? Elas conectam lugares, né? As ruas, né? Os telefones, a internet. As redes são de muitos jeitos, né? Elas se configuram de diversas formas, né? Mas é óbvio que hoje uma das questões fundamentais para o trabalho, e é que muita gente vem falando sobre o que nós temos de característica atual de trabalho, ela é fundamental, porque se no primeiro momento as altas tecnologias, as novas tecnologias, as TICs, as tecnologias de informação e comunicação, elas eram instrumentos do processo produtivo, hoje elas são a base, né? O Castel, ele afirma isso assim, literalmente, num livro dele chamado A Galáxia da Internet, e ele vem afirmando isso em Sociedade em Rede, em outros livros dele, que ela deixa de ser um instrumento e passa a ser a possibilidade de organização desse mundo do trabalho hoje. Não é à toa que nós hoje discutimos, nesse contexto atual, a uberização do trabalho, né? Essa uberização que transformou, né, o trabalho das pessoas, que transformou de maneira drástica a vida cotidiana das pessoas, né? E que tem sido objeto de largo estudo, né, para quem estuda o trabalho, né? Essas tecnologias de informação que, num primeiro momento, foram apropriadas pelo sistema capitalista de produção,
e que organizaram hoje a sua forma de produzir, elas também foram entendidas por uma parcela da população como uma alternativa ao capitalismo, né, como possibilidade de criar movimentos políticos genuínos, né, orgânicos, nascidos ali da vida cotidiana das pessoas para questionar, né, as coisas. E de repente, o que a gente vê é um ataque massivo do capital sobre esses meios, né, um domínio massivo e transforma a economia, precarizando ainda mais o trabalho das pessoas, né? A precarização, a uberização, ela é vista, de uma certa forma, como uma traição a essa ideia de uma economia compartilhada, onde as pessoas gerariam maior sustentabilidade, maior igualdade no mundo e tal. E a uberização do trabalho, da economia, ela mostra uma outra face desse processo, né? Mostra para a gente que o trabalho foi totalmente dominado nessa nova metamorfose, né, que ele sofreu, né, que ele vem sofrendo aí, de uma forma muito drástica, onde os vínculos entre as pessoas, as relações de trabalho, elas são quase inexistentes, as questões sindicais foram detonadas, né, há uma transferência imensa dos riscos desse empreendimento, né, dos riscos econômicos desse empreendimento para o trabalhador, né, porque o trabalhador ele tem que ter o seu próprio carro, ele tem que ter a sua própria moto, ele tem que ter o dinheiro para colocar de gasolina, ele tem que se virar com tudo, né? Ele não tem mais se lá atrás na produção industrial ele não tinha mais o meio de produção, agora ele tem. E ele tem, né? Mas ele tem, entre aspas, porque quem organiza a viagem dele é o aplicativo. Quem vincula ele ao viajante, por exemplo, no caso do Uber, o motorista de aplicativo, qualquer outra empresa, né? Ou o próprio motoboy, que presta serviço também via aplicativo, quem vincula ele ao cliente, ao demandante, é o aplicativo. Então, por mais que ele tenha um carro, se ele não está dentro do aplicativo, ele não vai fazer a chamada dessa mesma forma. Ao mesmo tempo, essa uberização do trabalho ela também é marcada por uma falta de leis, porque a informação chegou antes, né? Os aplicativos chegaram, e o trabalho chegou muito antes da regularização do trabalho, né? E onde há regularização, ela também é frágil, é uma regularização que não favorece o trabalhador fica dependente de uma série de boas vontades, vamos dizer assim, do setor judiciário, de julgar a favor dele ou não, ele se encontra altamente abandonado. Se ele sofre um acidente de trabalho, se ele tem problemas, ele é muito abandonado. Agora, obviamente, alguns territórios têm negociado isso de formas diferentes, né? De formas melhores e diferentes. Mas um território como o nosso, que comumente já vinha fazendo isso, já vinha precarizando esse trabalho de uma forma muito parecida, por exemplo, com os professores. Esses dias eu li um artigo e que fala dessa uberização do trabalho, a uberização do trabalho como é uma questão recente, ele se pergunta, né? E ele compara com o trabalho dos professores, que durante muitos anos trabalharam para o Estado, com uma vinculação extremamente precária, e não um tipo só, não, vários tipos de precarização, né? Seja na forma de contratação, no salário, na relação dessas pessoas com os outros colegas, com a instituição que organiza isso, as delegacias de ensino. Então, ele vai mostrando que essa precarização grave e aguda, ela vem acontecendo em alguns territórios há bastante tempo, né? É óbvio que a internet, ela entra aí como componente novo, é óbvio que os aplicativos, eles entram com um movimento de acentuação de tudo isso, né? E transformam tudo isso de uma forma muito mais aguda, né? Bom, mas o que é importante nisso, né? O que é importante a gente pensar? Retomando Milton Santos. Se a gente tem uma informação global que vem com as tecnologias de informação tomando conta e gerando uma série de possibilidades de trabalho, né, para as pessoas, trabalhos precários, etc. e tal, isso vai atingir a localidade e alterar a vida das pessoas enormemente, né? Altera a nossa vida cotidiana de forma drástica. Isso mesmo antes da pandemia. Então, essa radicalidade na transformação da vida das pessoas,
ela é vivida, muitas vezes, de forma não percebida, né? Eu me lembro no caso de um trabalhador que dizia assim para mim, ele é vigia noturno, ele dizia assim, eu quero comprar um carro para ser Uber. Por quê? Ah, porque eu trabalho, ganha dinheiro, ganha R$ 200 por dia, tem um amigo que ganha R$ 200 por dia, e imagina se eu ganhar R$ 200 por dia, né? Eu falei, mas e quanto ele tem que trabalhar para ganhar R$ 200 por dia? Não, trabalhar a hora que quer. Você não tem hora para trabalhar, você trabalha a hora que você quer, você faz seu horário. Sim, você faz seu horário, mas esse faz horário, quantas horas por dia? 8 horas, 5 horas, 12 horas? Não, você não entendeu. Trabalha quantas horas quer. Né? Então, fica uma mensagem, né, para as pessoas de que é uma coisa livre. Né? De que é uma coisa livre. Olha, você está livre. Né? Então, você trabalha a hora que você quiser, você vem ganhar um dinheiro aqui com a gente, tudo. Tarará. Mas essa liberdade esbarra nas regras, né? Porque ele não conseguia comprar um carro, porque o carro acho que tinha que ser no mínimo 2008, não me lembro bem. Tinha que ser tá, em tais condições, tantos quilômetros. Tem uma série de requisitos para a pessoa se tornar, oferecer o seu serviço para a Uber, né? E também, quando ele começa a oferecer esses requisitos, quando ele começa a fazer o seu trabalho, de repente você deixa de atender aqui, deixa de atender ali, tem algum problema, a Uber corta o atendimento dele. Então, não é bem assim, tão livre, né? Existe uma série de coisas por trás disso tudo, né? Mas nós estamos pegando um exemplo do motorista de aplicativo, existem muitos outros, né? Que vinham se colocando no estudo. Mas importante a gente entender que esse trabalho, né, altamente precarizado, em condições muito complicadas, ele muda drasticamente a vida das pessoas, né? O acesso que ele vai ter à saúde, porque se ele fica doente, como que ele faz? Ele não trabalha, ele não ganha, né? Se é uma mulher e está grávida, como é que ela tira licença quando ela tem que ir ao médico? Como é que faz, né? Se ela não trabalha, ela não ganha. Então, esse tipo essas questões todas o trabalhador vem enfrentando. Agora, que é uma situação que se agravou com a crise da pandemia, né? Se ele não pode sair para trabalhar, se a manicure não pode fazer unha porque aglomera, tem gente, não ganha. Se o vendedor de cachorro-quente não tem ninguém na rua para ele vender cachorro-quente, ele não ganha. Então, assim, a pandemia, ela trouxe, né, essa situação, ela explicitou toda essa situação que já vinha acontecendo, né? Como ela explicitou também os relacionamentos interpessoais, as relações sociais que nós tínhamos na nossa sociedade, né? A falta de preocupação com o outro, o individualismo crescente, né? Uma série de problemas que nós já tínhamos. Né? E como que a gente pensa a saída de tudo isso? Né? E qual vai ser o futuro do trabalho? Então, esse trabalho que já era altamente precário, no meio de uma situação como essa. Né? E é algo completamente instável. Né? É claro que não vai ser bom, porque com uma economia altamente bombardeada, altamente destruída, né? Com uma recessão imensa, não vai ter trabalho, não vai ter muito emprego. Né? Agora, a gente pode pensar em bons cenários e cenários ruins. Né? Se sai uma vacina, se sai um remédio e as pessoas possam se tratar, né? E como é que a gente vai voltar a ser igual a era? Não vai. Isso a gente sabe. Que igual ao que era, não vai ser. A economia é diferente. Essa pandemia, ela vai deixar marca na vida das pessoas, com certeza, porque nós não estamos falando de pessoas todas com a mesma idade, nós estamos falando de crianças, de adolescentes, de jovens, de pessoas da terceira idade, né? Como é que essas diversas fases, né, da nossa vida, como é que a gente é impactado por uma situação como essa nesses momentos, né? Tirando a questão da individualidade, né? Então, tudo isso vai deixar uma marca muito grande, né? E com essa mudança da economia, né, a economia sendo bombardeada, o que vem pela frente? O que nós sabemos é que as tecnologias de informação, essas informações globais que vinham e que colocavam já vinham colocando o teletrabalho, né, o trabalho à distância, o home office, elas estão intensificadas. Né? É fato, hoje nós estamos aqui nos encontrando, não é uma atividade que vai contar presença para todo mundo, né, mas é uma atividade da universidade que nós estamos fazendo via computador, via internet, porque nós não temos a possibilidade de estarmos juntos.
né? Isolamento social. Mas nós estamos usando essa ferramenta. Uma ferramenta que nós já usávamos, né? Há muitos anos a Unesp já cortou o transporte, etc., para a gente fazer reuniões em videoconferência. Há muito tempo a gente reusa recursos da internet, como WhatsApp, Facebook, uma série de coisas para disponibilizar textos, vídeos, né, para os alunos. Né? A gente usa essas ferramentas. Há muito tempo a gente vem flertando, discutindo sobre a educação à distância, né, o teletrabalho do professor. Né? Mas hoje a gente está vivendo isso, né, de uma certa forma. Né? Não de forma onde os alunos são obrigados, a gente não vai contar matéria. O ano letivo está lá, parado. Né? Essa é uma atividade do ano letivo. Mas a gente está, para a gente manter contato, a gente está tendo que fazer isso. Agora, na universidade, a gente consegue negociar, consegue, eu conseguia, já nem sei mais, né? Também a gente não sabe como vai ser a realidade dentro da universidade depois, isso tudo. Mas é óbvio que vai aguçar a questão desse teletrabalho do professor. Porque a gente vê nas escolas das crianças, no setor público, isso já está acontecendo. Minha mãe é professora da escola pública infantil, ela está dando aula por um aplicativo que não, eu não sei, eu não conversei com ela ainda, depois da primeira experiência, mas seria um aplicativo que não atinge o pacote de dados da internet das pessoas, então atingiria, entre aspas, as pessoas com menos recursos, né? Mas não sei como é que fica a pessoa que não tem celular, que não tem computador, que nem todo mundo tem, né? Apesar dos números serem altíssimos, né? O número de celular ser o dobro do número de celular do número de pessoas no Brasil. Mas isso se deve também ao fato que muita gente compra muitos aparelhos, tem muitas coisas e tal. Bom, mas é uma realidade. E muitos trabalhadores que nessa pandemia tiveram que trabalhar por home office, empresas, etc. e tal, as empresas estão adorando, porque a produtividade aumentou. Né? Mas aumentou porque o trabalho em home office é mais produtivo, aumentou porque é uma novidade, aumentou porque as pessoas estão com medo de perder seu emprego. Né? Isso faz pensar um pouco no efeito Hawthorne, né? Que quando acontecia dos caras, um estudo do Elton Maio, que trabalhava com a questão da iluminação, quando as pessoas alteravam a iluminação, aumentava a produtividade, até que um dia eles alteraram a iluminação e diminuiu, e eles foram descobrir que diminuiu a produtividade, porque perdão, eles aumentavam a luz, aumentava a produtividade, aumentava a luz, aumentava a produtividade, eles diminuíram a luminosidade e aumentou a produtividade. Mas o que queria dizer isso? Queria dizer que as pessoas que estavam lá fiscalizando e anotando a produtividade das pessoas geravam um efeito nelas, e não a iluminação em si. Né? As pessoas trabalhavam mais porque estavam com medo daquelas pessoas de jaleco branco, com pastinha na mão, anotando, porque achando que elas iam contar para a gerência. E não porque elas iriam, não por causa da luz que tinha mudado. Né? Então, assim, as pessoas estão trabalhando mais em home office, o home office está bom, tá tudo isso. Esses dados são verdadeiros? Aí é uma outra coisa também que a gente pode discutir. Mas que sejam verdadeiros. As pessoas estão morrendo de medo de perder o emprego. Então, isso pode ser um fator que tenha aumentado a produtividade? Pode. Porque é muito complicado você com criança em casa, assistindo aula com eles, porque eles estão tendo aula, limpando a casa, né? Limpando o jardim, fazendo seu trabalho, uma série de atividades novas com antigas atividades, né? E todo mundo está colocado nesse meio, né? Todo mundo colocado dentro dessa situação. Aqueles que não têm família estão enfrentando a solidão, a vida consigo mesmo, etc. E tal. É óbvio, gente, para aqueles que estão fazendo isolamento, a gente sabe que tem pessoas que não estão. E também isolamentos em diferentes graus. Tem gente que fica um tempo, sai, não aguenta. Tem gente que fica, mas sai para correr. Tem gente que fica o dia inteiro, faz mais de 40 dias dentro de casa. Então, assim, as pessoas estão enfrentando uma nova realidade. E o teletrabalho, ele está sendo altamente afirmado nesse tempo. As empresas, com certeza, vão aproveitar. Até porque grandes empresas, grandes escritórios nos grandes centros custam aluguéis muito caros, ou a manutenção muito cara de quem tem prédio. E, de repente, essas pessoas vão deixar de alugar essas salas imensas onde cabem vários trabalhadores, vão deixar as pessoas trabalhando em home office. Só que o faxineiro é terceirizado, o setor de vigilância é terceirizado. Essas pessoas vão para a rua, né? Para aumentar a massa de desemprego. Então, como é que fica tudo isso? Né? Como é que tudo isso nos atinge? Né? Se a gente pensa na nossa formação, se a gente pensa que esse mundo pode durar por muito tempo, se a gente pensa que outras pandemias podem vir,
que a gente ainda não entende se quem foi infectado pode ser reinfectado, em cenários piores, onde isso duraria muito tempo, talvez quem se forme tenha que fazer teleatendimento, como tem psicólogo fazendo teleatendimento nesse momento de crise, como já havia psicólogos fazendo antes, né? Então, para nós, estamos formando psicólogos, como é que isso vai ser? Para médicos, para outros profissionais, né? Então, com certeza, virão muitas alterações na forma de trabalhar, né? Porque virão muitas alterações na nossa vida como um todo, né? Se a gente pega, por exemplo, a escola das crianças, como eu tenho visto e acompanhado, tem professores que estão se dando muito bem com a aula à distância, e tem professores que estão se dando muito mal, que não estavam preparados para isso, né? Não foram treinados, não receberam nenhum treinamento, e estão tendo que dar aula à distância. E isso não é simples, né? Não é algo evidente para todo mundo. Nem todo mundo nasceu com o computador na mão, né? Então, tem pessoas que estão sofrendo muito. E a escola, que já era um alvo de críticas constantes, aquela escola que tem trocentos anos de história, está sempre criticado por pais e por mães, né? Agora está passando por uma outra situação de crítica, onde ela está sendo criticada pelo teletrabalho. Que ela também não sabe, porque tem muita escola que foi pega de calça na mão. Nunca pensou em oferecer atividades à distância, né? E está agora tendo que se ver com isso, né? Então, essas situações reais, elas se apresentam para todos, né? Para as pessoas que vão se formar agora, como é que vai ser essa formação, como é que é sair para esse mundo do trabalho, né? Então, a gente tem que pensar que nós precisamos estar atentos a essas tecnologias e a esse trabalho, para evitar suas precariedades, para conseguirmos resistir às formas como eles têm atuado sobre a nossa localidade e como nós vamos poder negociar isso numa horizontalidade, no nosso dia a dia, né, na organização da nossa vida, no nosso trabalho, para que a gente possa ter uma vida melhor, para ter uma vida mais, um trabalho melhor, para que a gente possa lutar pelos nossos direitos, por políticas públicas, né? Por uma mediação do território, né? Que organize tudo isso de uma forma possível, para evitar o que a gente já tem visto, né? Que é uma acentuação imensa da precariedade pelas novas tecnologias. E numa sociedade onde o contato está restrito agora, mas que a gente não sabe como e quando, em quanto tempo ele vai deixar de ser restrito, a gente tem que estar muito atento ao teletrabalho. E de uma forma ou de outra, quando tudo isso passar, a gente não sabe como vai passar, que coisas novas vêm. Então, se apropriar dessas ferramentas é algo extremamente importante, né? Estava numa outra discussão com o Giovanni Alves, onde estavam falando disso, né? Da importância de se apropriar dessas ferramentas, né? A gente precisa se apropriar disso, né? Por quê? Porque se a gente não entender como isso funciona, se a gente deixar, a gente vai ser subjugado. Essas determinações virão, ó, você vai ter que fazer o teletrabalho, e eu não sei o que é esse teletrabalho, né? É óbvio que ele é uma precarização, né? Eu não sou a favor de precarizar. Eu acho que a gente tinha que manter o que a gente tem, mas como a gente vai manter uma situação como essa? Como essa situação vai se configurar mais para frente? Tudo isso vai passar? Num passe de mágicas? Né? E a gente vai voltar a viver? Pode ser. De repente vem um remédio maravilhoso, a gente cure todo mundo pode voltar à sua vida, com recessão, com uma economia acabada, mas no mesmo modelo, né, destrutivo do meio ambiente, nada sustentável, etc. e tal. Ou a gente vai repensar isso? Com certeza, como eu disse, os impactos ficam. Com certeza, a tendência de antes, ela se mantém, da exploração desse trabalho, né, desse teletrabalho sendo colocado de cima para baixo e acentuado nesse momento. Mas como nós vamos reagir a isso? Né? Nós precisamos aprender a fortalecer essa nossa localidade, né? E o nosso território, para que ele consiga, para que as nossas instituições consigam fazer uma mediação, né? Isso tudo. Então, nós precisamos estudar essa realidade, nós precisamos discutir essa realidade, nós precisamos trabalhar sobre ela, para que a gente construa possibilidades de um fortalecimento dessa localidade, para que ela possa negociar com isso que já estava aí e que vai ser fortalecido, de forma a que a gente encontre uma possibilidade ou possibilidades de trabalho mais dignas. É óbvio que as pessoas mais pobres, que os trabalhos, eles vão acabar, né? Muitos trabalhos, as pessoas mais pobres vão ser mais afetadas, né?
que muitos trabalhos, postos de trabalho vão deixar de existir, né, no momento onde o desemprego já era altíssimo. Nós estamos vendo esforços do governo na forma de construir um novo modelo de plano baixo, desenvolvimento bem atabalhoado. As pessoas parecem não ter muita clareza do que elas estão fazendo, o governo parece estar muito perdido, a conjuntura política está uma bagunça incrível, né? A gente fica se perguntando o que vai acontecer, porque a cada momento é uma notícia mais bombástica do que a outra. As ciências estão sendo altamente aviltadas no meio de tudo isso, lá no nosso país, né? Acabei de ver agora o edital do CNPq, esses dias a área de humanas completamente desvalorizada, e já era uma tendência, né? E pode se intensificar no nosso país, que é um país que realmente tem sérios problemas com a área de humanas, né? E isso fica claro pela própria escolha dos nossos governantes, né? E na forma como a universidade tem sido conduzida e as políticas para a ciência no Brasil também. Então, as perspectivas, elas são de uma acentuação grave das tendências que a gente via, né? É isso que eu consigo analisar, olhando para o presente, né? Sem perder de vista o passado, e o que esse presente e esse passado conseguem jogar de luz nessa fumaça, né, que temos à frente com essa pandemia. Com essa fumaça imensa, né, e com a dificuldade enorme que a gente tem de prever alguma coisa em meio a essa instabilidade tão grande. Eu não sei quanto tempo eu falei, imagino que eu tenha falado muito, porque eu costumo falar muito, eu vou pedir para a Meire abrir para as questões, né, eu vou encerrando por aqui, até porque já matei muitos critérios aí, tá? Faz 1 hora, Matheus. Você falou 1 hora, olha, quase uma sessão, hein? Estava feio, Meire, eu acho que é o isolamento social. Você, Estava precisando. acho que sim. Ai, Matheus, muito Eu que agradeço. obrigada. Bom, nós podemos abrir para questões, e aí, assim, essas questões as pessoas tanto podem abrir o microfone para perguntar, como também podem digitar aqui no chat, se elas quiserem, né? Eu fiquei pensando, enquanto eu vou fazer uma colocação, até as pessoas se organizarem. Eu estava pensando, né, quando você começou a falar da questão da uberização do trabalho, né, que eu acho que é realmente uma grande revolução, porque já tinha começado, acho que com o setor de serviços, pelo que eu entendi que você disse, né, isso já vinha caminhando, eu acho que a uberização é, vamos dizer assim, o agudo disso, porque é muito engraçado, porque quem trabalha com isso se acha extremamente privilegiado, né? Porque tem liberdade, porque ele escolhe o horário que ele vai trabalhar, né, assim, do tipo, ele não tem patrão. Então, causa uma sensação de liberdade para a pessoa, mas também não tem direito garantido, não tem nenhum direito garantido, enfim, né? Se ele fica... assim, e também as pessoas usam essa modalidade, né, não sei se posso dizer isso, por exemplo, para complementar a renda, né? Então, o estudante que precisa pagar a mensalidade da faculdade, trabalha de Uber durante uma parte do dia para complementar a renda, etc. E essa era uma tendência mesmo, né, que vinha acontecendo, e que agora nós temos, então, também esse home office se impondo diante dessa pandemia, né, se impondo, enfim, e de fato, né, nós não sabemos como isso vai ficar daqui a algum tempo, o home office, porque assim, veja, o home office agora, nós estamos todos dentro de casa, né? Depois, eu não sei que contexto, como isso vai ficar, as aulas das crianças, enfim, uma série de coisas. E aí, eu estava pensando muito nisso, porque, de alguma forma, quando você mostrou aquele esquema lá, no começo, né, que você colocou lá, que na verdade é todo um movimento, né, do global para o individual particular, que volta para o... Né? Eu fiquei pensando muito o quanto nós vamos nos perdendo nesse movimento tal qual ele está colocado agora. Nós não nos percebemos, nós não nos vemos nesse esquema aí. Parece que nós vemos o mundo, mas nós não conseguimos nos ver nesse mundo, sabe? Não sei, eu tive essa sensação, assim, de que nós perdemos um pouco essa capacidade
de refletir, de nos perceber como engrenagem aí desse movimento. Eu não sei se é isso, mas eu tive essa sensação. Não sei se Eu acho, Meire, que a sua sensação ela é genuína, porque realmente é muito difícil para um indivíduo isolado, né? Para um indivíduo que quer se entender desconectado do mundo, né? Livre para agir, para pensar, completamente desvinculado de tudo, de todos, onde só o seu desejo que vale, onde só a sua, né? Que obviamente a tendência que a gente tem visto, né? Quando a gente pensa sobre a questão do narcisismo, do individualismo da nossa sociedade, o egoísmo e tal que a gente fala, é muito difícil a gente que está convivendo, né, na localidade, porque eu acho que o local desse esquema do ser humano é a localidade, né, o local da existência é o lugar, né, é ali que se é a empirização do espaço, né, se dá no lugar, se dá na localidade, é ali que a gente se encontra, né, mas a gente se encontra ali realizando várias atividades, né, vinculadas a outras pessoas, mas cada vez menos a gente toma cuidado com a qualidade dessa vinculação, né? A gente pode pensar isso, por exemplo, dentro da própria universidade, né? O quanto você é professor, assim como eu, os nossos alunos estão lá e também são participantes dessa comunidade, que é uma comunidade pequena, fechada, mas o quanto os colegiados estão esvaziados, né? Não só pela falta de profissionais, né, que há uma precarização na contratação, né, a gente não tem pessoas, mas também pela disposição das pessoas de participarem, né, desses colegiados, da dificuldade, da descrença na discussão política, da descrença Sim. que foi gerada mesmo na vinculação a esses órgãos coletivos, né, e na Então, mas compreensão. essa foi a sensação que eu tive, de que, assim, naquele esquema que você mostrou, com a globalização, nesse movimento todo, a sensação que dá é que, assim, sei lá, por mais que nós podemos sentir o mal-estar, nós não conseguimos devolver esse mal-estar de uma maneira mais comunitária. Você entende? Assim, nós não conseguimos devolver esse mal-estar nos agregando, nos unindo, sei lá, tendo uma intervenção mais política. Fica esvaziado. Essa sensação que me dá. E me dá uma angústia, né? Muito grande isso. E aí tem uma questão aqui depois também para você ler, porque eu acho que talvez tenha a ver com isso. A Ana Celeste escreveu aqui, eu vou ler a pergunta e você vê se está conectado. Ela falou assim, ó, no caso do trabalhador uberizado, as ideologias neoliberais e liberais atuam muito na subjetividade desse trabalhador, para ocultar a exploração. Fala um pouquinho sobre isso. Então, não sei se foi isso também que eu quis dizer, entende? Mas, assim, tem um movimento, né, que é macro, que nos atinge de uma maneira que nós fomos mudando a nossa capacidade de reagir, enfim. Então, não sei se tem a ver com isso que a Ana Celeste também perguntou. Não, tem muito a ver, Meire, porque, olha, quando você deu o exemplo das pessoas que se sentem privilegiadas de trabalhar nesse serviço, né, e ele, de alguma forma, ele é flexível e tal, eu me lembro quando eu entrevistava os mototaxistas, eles diziam assim, eu perguntava diretamente para eles, né, vocês gostam desse trabalho? Eles diziam assim, gente, olha, vocês gostam? Não, era individual a entrevista. Você gosta desse trabalho? Ele dizia assim, não, gosto muito, porque eu não tenho hora para entrar, eu posso trabalhar até a hora que eu quero, eu posso parar na hora do almoço e almoçar com minha família, eu posso levar minha filha na escola, eu posso fazer isso, eu não fico preso dentro de uma fábrica, eu não fico preso no escritório e tal. Falavam muitas coisas boas, né? Aí, depois de meia hora de entrevista, né, ele, lá na frente, ele tinha esquecido o que ele já tinha dito no começo, ele falava assim, meu trabalho é muito difícil, ninguém sabe a dor nas costas que dá ficar em cima de uma moto o tempo inteiro, né? Ninguém sabe que eu fico trabalhando, às vezes, até 2, 3 horas da manhã, porque eu tenho que fazer os R$ 20 que possibilita eu pagar a agência, né, pôr gasolina na moto e levar o leite para casa.
né, que era um dinheiro, vamos dizer assim, um número cabalístico deles, era os 20 Sim. reais. Então, e eles colocavam isso mesmo, né, que é da dificuldade que eles tinham disso, né, de reconhecer, porque num primeiro momento eles diziam que era ótimo, né, e depois, lá na frente, eles iam colocando as dificuldades que eles enfrentavam nesse trabalho. Porque, na realidade, eles não têm patrão, mas o patrão é o estômago do filho dele, né? Uhum. É a fome que a família dele tem, que ele tem, são as necessidades que ele tem, né? Hoje em dia, as necessidades elas são ampliadas também, né? Até para que a gente trabalhe mais, até para que a gente busque mais. Até E para pegando manter o o gancho, consumo. exatamente. E pegando o gancho do que a Ana Celeste coloca, né, desses impactos que o neoliberalismo e as formas de produção uberizadas têm no trabalhador, tem um texto que fala muito sobre isso, aliás, tem vários, né, que falam muito sobre isso, que é essa questão do engajamento, né? Há uma necessidade de um engajamento muito grande, né, nessas formas de produção, né? Em um Estado neoliberal, você se torna chefe de você mesmo, né? O home office a gente vê isso claramente, porque a gente tem que internalizar. Eu não lembro quem que falou isso outro dia, eu escutei alguém falando que assim, a gente tem que internalizar um superego chefe, né? A gente tem que acordar cedo, se vestir, Exato. tentar trabalhar, fazer as coisas, porque na verdade você está deprimido com a coisa. Uma depressão burguesa, tudo bem, classe média, porque a gente está numa casa high-tech, com internet, com filme, com tudo de Sim, bom, com comida, enquanto muita gente está numa casa do século XIX, né? Ou exato. pior do que isso, né? Sofrendo de verdade as consequências dessa pandemia, mas a gente tem que internalizar algo dentro da gente para que a gente faça. Então, quando a gente está de home office, a gente vê isso, né? E a gente sente tudo isso, né? A distância dos outros, né? Essa coisa de você ter sozinho, você começa a sentir saudade até dos seus chefes, né? Os chefes, o trabalho, seus amigos, seus inimigos, todo mundo, né? Exato. Porque é isso. E esse engajamento, que eu acho que é uma das principais consequências que tem para os jovens, você tem autores estudando e discutindo essa submissão que é pedida todo tempo às pessoas, chega ao ponto das pessoas trabalharem de graça. Uhum. Para conseguir uma primeira oportunidade de trabalho, se submeter a coisas horríveis. A gente tem trabalhos sobre estagiários, né, sobre as pessoas que se candidatam com a esperança de um dia vir a ser trabalhador daquela empresa e tudo, esse pessoal de trainee, que passa por cada coisa, né, por cada situação absurda de exploração, né, Humilhante mesmo, né? humilhante, totalmente humilhante, né? Então, é pedido dessa pessoa engajamento. Tanto você conversa com esses profissionais, com motoboys, você conversa com o pessoal do Uber, você conversa com outros trabalhadores que eles falam, né, desse engajamento, do quanto que eles estão ganhando, sim, que a vida melhorou, que as coisas agora, se não fosse o Uber, se não fosse esse aplicativo, ele estaria na miséria, tará, Uhum. tará. E é mais ou menos isso, né? Quer dizer, naturaliza-se a desgraça, naturaliza-se a exploração do homem pelo homem, né? Naturaliza-se que tudo isso é assim, né? E que o único jeito de fazer é ter coragem para enfrentar, né? Aí, quanto que a gente podia estar discutindo outras possibilidades, né? A gente podia estar discutindo renda básica para as pessoas, redução da jornada de trabalho, a gente podia estar discutindo uma série de outras coisas, né? E como é que tudo isso vai ficar nessa situação, né, Neide? Porque Então, com porque o aí fica uma discussão muito individual, né? Porque esse trabalho uberizado é isso. Ele faz a jornada de trabalho, como do motoboy. E aí assim, né, por exemplo, quando teve aquela enchente em São Paulo, que carregaram vários carros, se estraga o carro do sujeito, é ele que precisa arrumar. Quer dizer, sabe, né, então assim, essa liberdade, né, ela mascara toda o desamparo, né, exatamente. desse trabalhador. E o Estado vai se retirando cada vez mais, que acho que é o que nós estamos assistindo aqui no Brasil. Enquanto nos outros lugares parece que até tem existido um certo movimento, pelo menos reflexões, né, sobre a tal da renda mínima, etc. Aqui
Está longe disso, né? Está longe, e eu acho que a explicitação de uma coisa que, como você falou, de uma liberdade que é falsa, né? Sim. A forma, o modo capitalista de produção, ele gera um tipo de existência, né, que nos promete uma liberdade, uma individualidade, que, até por questões teóricas, é controversa, né? Uhum. Quem acredita que o sujeito é desvinculado de outro sujeito? Quem Sim. acredita que o sujeito acabe na pele dele, né? Ele não tem conexão nenhuma com o outro, Sim. né? Então, o Milton Santos, quando ele propõe a leitura dele, aquele esquema, né, ele pensa num sujeito que ele é altamente imbricado com os outros sujeitos, né? Uhum. Inclusive com o próprio espaço. O espaço, para o Milton Santos, ele é um ator social, né? O Uhum. espaço e o sujeito são a mesma coisa. Esse processo dialético, ele é radical, né? Até porque você estabelece conexões com o espaço, né? Você atua no espaço, e você recebe também, né? Culturalmente e fisicamente, Sim, né? exato. Porque, além dos elementos de sonoridade, por exemplo, você pega risco para o trabalhador, né, de alta sonoridade, riscos efetivos ambientais que possam existir, né, de alto risco, de periculosidade, acidente e adoecimento, como o amianto, como uma série de Sim. coisas, né? Você tem, por exemplo, o fato de que nós trocamos mais de 90% das nossas partículas subatômicas com o ambiente por ano. Uhum. Isso é altamente físico. Mas, além disso, você tem toda a questão do gênero, a questão racial, como é que é ser negro na nossa sociedade, no ambiente de trabalho X ou Y, como é que é ser mulher, como é que é Uhum. ser pobre, como é que é ser, né? Inúmeras questões, né? De Sim. orientações diversas, né? Dessa forma que interferem na forma como você vai ser visto pelas pessoas, né? Ser olhado, ser recebido, fazer parte, né? Uhum. E tudo isso a gente acaba vivendo de uma forma sem prestar muita atenção, passando por cima de tudo isso, né? Sim. E de uma forma ou de outra é engraçado, é interessante, triste que nós só estejamos dando bastante atenção a isso nesse momento. Agora, exato. É agora. Inclusive, até na fala de pessoas que eu nem concordo muito politicamente, que sempre lembravam assim, não, a gente precisa sair, precisa acabar esse isolamento, porque as pessoas precisam comer, as pessoas têm fome. Né? E eu respondia, nossa, mas as pessoas têm fome há muito tempo. Por que você está Sim, pensando nisso só agora? Quando passar a exatamente. pandemia, você vai lembrar disso e vai ajudar no movimento de reduzir esse processo? Né? Porque também o discurso, às vezes, ele é utilitário, né? É, É uhum, útil, né? totalmente. E eu me ligo a um discurso porque ele cabe naquele Eu momento. uso o discurso de uma maneira, né? Que não é o que eu Exatamente. penso necessariamente. Inclusive Não para salvar a necessariamente. pele do próprio. Né? A Exatamente. Ana Celeste completou aqui, Matheus, ela diz assim: de um estímulo de culto a uma performance, Ehrenberg, eu não sei. E existe toda uma geração que já está completamente imersa nessa lógica de funcionalização irracional. O Meire, lê para mim de novo, por favor, que eu Então, me perdi na abre o palavra chat que aí. eu tô... Você consegue Hã? abrir o chat aí, à direita, lá em cima, olha, onde tem o balãozinho. Está Aqui, no escrito caso do isso. trabalhador... Está aqui, achei. De um, no caso do trabalhador uberizado, as ideologias neoliberais, liberais atuam muito na subjetividade desse trabalhador. Isso foi anterior, né? Isso, Para ela o continuou lá embaixo. a nova é de um estímulo de culto a uma performance Ehrenberg. E existe toda uma geração que já está completamente imersa nessa lógica de funcionalização irracional. É verdade, né? Existe realmente um culto à performance muito grande na nossa geração, né? Isso realmente é fato, né? A gente vê que a gente precisa sair disso, né? A gente precisa criar novas possibilidades de se entender nesse processo e de compreender a nossa vinculação com as outras pessoas, de compreender a nossa implicação, por exemplo, com o planeta, né? Que essa pandemia ela traz algo que é assim sempre daqui 2 semanas, né? Daqui 2 semanas, daqui um mês, daqui a gente já enfrentava inúmeros problemas, né?
enquanto planeta, como, por exemplo, a questão ambiental. Mas a questão ambiental é para daqui 30 anos, é para daqui 50. Não que a gente já não esteja vivendo vários efeitos, né, de questões ambientais que já estão acontecendo, né, mas é que a gente vai se adaptando, porque eles vêm devagarzinho. Então, a gente vai se adaptando. Só que vai chegar um momento onde a gente não vai conseguir se adaptar, né, onde ele vai atingir inúmeras pessoas, né. Só que a gente vai colocando embaixo do tapete. Por exemplo, quantos desses refugiados não, que estão por aí pelo mundo todo, morando em abrigos de refugiados, etc. e tal, não são frutos dessas mudanças climáticas, lugares que viraram deserto, sim, sim. né? E que as pessoas não têm a menor condição de viver mais lá. Não tem comida mesmo. Não tem comida, e não tem condição de produzir comida lá, não tem condição de produzir nada lá, não tem água, não tem absolutamente nada. Né? E não tem dinheiro, porque se você tem petróleo, né, como os árabes têm, eles fazem cidades climatizadas no deserto. Exato. Né? Não tem recurso. Ou, às vezes, tem o recurso, como tem em alguns países da África, que tem um minério, que eu esqueci o nome dele agora, que é muito importante para a alta tecnologia, para os celulares e tal, e que eles são tão explorados que um balde daqueles que eles catam lá, que eles ganham menos de $1, o atravessador vende por 10, e o cara que vai vendendo na frente vende por milhares de dólares. Sim. Né? Como Então, sempre. pois é, porque também tem a questão da educação, da preparação para a inserção nesse mundo globalizado, de exploração, etc. E tal, né? Então, a gente vê que a gente precisa repensar mesmo, né? Essa sociedade que a gente tem, seja essa sociedade neoliberal, sociedade de performance, essa questão do engajamento que a gente tem com esse trabalho. Por que os jovens, né? Vários estudos sobre jovens universitários mostram esse engajamento com o mercado de trabalho, né? Crescente, porque as pessoas querem encontrar um lugar. É óbvio, todo mundo quer. Sim. Você nasce numa sociedade, você vai para a escola para se formar com trabalho, né? O trabalho é central. Não é assim, a gente vai para a escola para se formar um bom cidadão. A gente vai para a escola para ser um bom psicólogo, um bom engenheiro, um bom, né? E a gente precisa repensar isso, né? A gente tem que repensar isso nas diversas instituições, né? Nas diversas possibilidades que a gente tem no nosso cotidiano. E é óbvio, eu não sou um sonhador que espera uma mudança do dia para a noite, que a sociedade vai mudar, que as coisas ficariam melhores, etc. e tal. Mas eu acho que a gente precisa começar a repensar os nossos papéis, seja dentro da universidade como professor, o que eu posso fazer de melhor para o meu aluno, o que eu posso fazer de melhor para os meus colegas de trabalho, quer dizer, com pequenas coisas, entendendo que a minha localidade, quando eu ajo no meu dia a dia, eu estou transformando o mundo. E isso eu acho o Milton Santos muito importante, né? Que ele joga uma luz para mim muito grande no fato de que as pequenas ações que eu tenho no meu dia a dia, elas são ações que atingem o mundo todo, né? Porque eu não estou desvinculado das outras pessoas, eu não estou desvinculado do meu ambiente, e eu sou capaz, na minha ação, de fazer o meu ambiente diferente. Eu não sou uma gota no oceano, né? Eu sou o oceano inteiro. Aquele livro da Silvia Lane, da Psicologia Social, o Homem, tem um texto, O Homem em Movimento, e ela fala por um novo conceito de homem para a psicologia social, uma coisa assim. Ela traz essa questão desse sujeito coletivo, né, que é altamente imbricado aos outros. Né? E isso é muito presente na obra do Milton Santos. Né? É muito presente naquele esquema todo que ele faz do espaço, onde ele mostra uma negociação constante entre essas demandas ou exigências globais e a localidade. Né? Então, a localidade agora, ela tem que se fortalecer, porque o né, essas teleinformações que vêm, essas teleobrigações que vêm globais pelas redes, né, e pela organização do sistema produtivo totalmente informacional, eles fortalecem a verticalidade, e a gente tem que fortalecer a horizontalidade, a gente tem que fortalecer a localidade para que ela possa ressignificar e reenviar outras mensagens para o global, né? Fazer novas exigências, porque, veja bem, não há ainda algo que produza mais valor para o capital que não seja o próprio homem. Né? E o consumidor também ainda é o homem. Né? Então, de uma forma ou de outra, o capital ele ainda não conseguiu nos deixar totalmente desnecessários. Né?
Então, a gente que precisa acordar, né, e tentar reprogramar alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria de agradecer a participação da Ana Celeste, que está Ela mandando colocou mais mais uma perguntas, observação aqui, inclusive. mandar um abraço para ela, agradecer a participação dela, mas eu não sei nem se eu vou parar, porque eu acho que a gente está em cima da hora, né, Meire? Não, tem mais uns minutinhos, se você quiser comentar alguma coisa, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Mas, assim, só para encerrar o meu pensamento, quando você estava falando das revoluções industriais, etc., né, a modalidade de trabalho mudou muito, e de fato, o impacto subjetivo é muito maior, né, porque se você pensa na Revolução Industrial, quando nós tínhamos um trabalho totalmente hierarquizado, com os chefes em cada sessão, então, assim, era um trabalho completamente submisso, o homem submisso ao chefe numa escala hierárquica vertical, né, e agora, com essa subjetivação do mundo globalizado, com essa coisa da performance, então cada um, né, é produtor da sua própria performance, é totalmente individualizado, né, assim, é uma coisa, as pessoas só olham para si, para a sua produção, né, para a sua performance, e aí isso vai esgarçando mesmo toda a possibilidade de uma visão mais coletiva, né, integrada entre as pessoas, né. A gente É, foi perdendo cada vez mais isso, né? mas é uma coisa tão doida, né? Porque isso é fato, é um filme, né? Da Denise está chamando, que até falei dele esses dias, acho que foi até com a Ana Celeste, por causa ela falou de uma questão de filme e tal. Tem um texto do Joel Birman, entre o gosto cibernético e a intensidade ainda possível. Isso é antigo mesmo. Isso, ó, já é Uhum. antigo. E as pessoas discutindo a sociedade que trabalhava por telefone, sabe? E que não conseguiam se encontrar, não se encontravam em Sim, festa, não se encontravam em absolutamente nada, né? Mostrando ali o esse filme é antigo esgarçamento, mesmo. Aham, mostrando o esgarçamento, né, das vincularidades, né, dos laços e tudo mais, exato. mostrando como até um enterro, uma festa, não conseguia mais unir as pessoas, né? Uhum, E essa coisa de que todo mundo não conseguia se encontrar porque estava trabalhando, né? exato. E tinha 2, 3 agendas e ficavam ligando e tal, e namoravam por telefone, faziam tudo por telefone, porque não conseguiam se encontrar, estavam sempre muito ocupadas, né? E eu não sei se para todo mundo, se para um, se para outro, mas talvez para algumas pessoas esse fato de voltar para dentro de casa tenha mostrado algumas coisas, tenha evidenciado algumas coisas disso, feito algumas pessoas refletir. Não serão todas, né? Eu acho que Até não. porque reflexão não é uma coisa que as pessoas fazem constantemente, né? Mas para algumas pessoas talvez tenha servido para isso, para analisar um pouco essa performance, né? Porque essa performance também que a gente julga muito individualizada, quando a gente pega uma empresa hipermoderna, onde os trabalhadores constroem o seu plano de trabalho, ele nunca sabe o plano de trabalho do outro, Do outro. né? Então ele sempre vai colocar a sua performance no limite, porque ele sempre vai pensar, bom, se a empresa tiver que mandar alguém embora, ela vai mandar o outro, não a mim, porque eu vou colocar o meu no meu limite. E aí ele se perde, aí ele trabalha de sábado e domingo, aí ele começa a consumir drogas para manter acordado, para trabalhar mais, e aí, bom, e aí a saúde dele vai para o espaço, a saúde física, mental, e vai tudo embora, né? Porque a performance, ela também leva em consideração a questão do outro. Não há dúvida disso, principalmente nessa sociedade que a gente vê altamente emaranhada, né, das redes sociais, onde a questão de ter uma curtida ou não ter uma curtida, né? Aquele seriado da Netflix, esqueci o nome dele agora, né? Ai, como é? Que mostra uma sociedade onde as pessoas são o que elas, né, elas seriam, né? Elas valeriam as curtidas que elas têm. Black Black Mirror. Mirror. É isso mesmo. A Ana Celeste mandou aqui no chat. O Aham, Black Mirror mostra isso claramente, né? E a gente vive isso, né? A gente vive isso constantemente, né? As sim. pessoas, ela tem a sua performance, mas é uma performance que tem que ser exposta. O julgamento do outro, ele é importante. A dimensão pública, mesmo que ela tenha sido invadida pelo privado, mesmo que ela tenha sido desgarçada nos seus limites, mesmo que tudo esteja muito confuso na sociedade de hoje, né? Ela é importante. Quem fala muito disso é o Deju, quando ele Uhum, fala do trabalho, né, e do reconhecimento dos pares, né, de como só é possível reorganizar um trabalho que está adoecendo muitas pessoas, se as pessoas
construir um espaço de palavra, um espaço público, onde as pessoas possam se implicar, né, no processo de transformação. Não se engajar no processo produtivo, porque no processo produtivo elas já estão engajadas, né, nesse engajamento, mas se engajar consigo mesmo, se engajar com os seus sentimentos, se engajar com aquilo que ela é capaz de produzir, que ela tem que ocultar durante o tempo de produção, senão ela não consegue trabalhar, né? E isso tem levado a um aumento exponencial do número de suicídios, né? Nós não podemos esquecer que antes dessa epidemia era um suicídio a cada 40 segundos em 2019, no mundo, né? Então, isso é um dado terrível, Sim. super assustador, né? Como é que vai estar aí? Como é que estão esses números hoje? Como é que eles estarão daqui a um ano? Há um ano, exato. E que tipo de sofrimento vem pela frente, né? Pois é. Porque eu estou bem esperando, assim, o que virá pela frente. Pois é. Para nós. As perspectivas não são boas. Não são. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu acho que, assim, quando a gente pensa no que a gente tinha e a gente faz uma projeção para frente, as perspectivas são péssimas. Agora, não é assim, eu quero acreditar, sabe assim? Eu quero acreditar. Ai, Como meu aquela Deus, coisa. olha, eu também comecei eu quero essa quarentena querendo acreditar. Mas depois que eu vi aquela imagem de Blumenau, o dia que o prefeito mandou reabrir o shopping, que eu vi aquela imagem, assim, sabe, sinceramente, assim as pessoas não pensaram em absolutamente nada. Aquela imagem, para mim, foi desoladora. As pessoas entraram, assim, multidão no shopping. Pois é. Pois é, isso é terrível. A gente vê que tem muita gente que está aí, que tem informação, que tem tudo, que está tomando atitudes assim, que não pensam nem um pouco na vida das outras pessoas, porque é óbvio que existem pessoas que podem ficar em casa e existem pessoas que não podem, são serviços sociais e tudo, mas há pessoas que podem e que não ficam, né? Dão voltas intermináveis com os cachorros, vão passear no supermercado, etc. Vão fazer caminhada, vão, enfim, vão comprar ovo de Páscoa. Aqui, ó, tem um dado aqui que a Ana Celeste mandou, que saiu uma pesquisa que fala que o suicídio aumentou muito durante a pandemia. É isso. Se ela puder mandar esse artigo, né, seria Neide? interessante. Colocarem aí para vocês no laboratório também. Né? Eu acho que sim. De onde é? É de... Eu não sei, a Ana Celeste ela não colocou. Mas tem uma nova pessoa, Luiz Fernando Vigílio. O aumento do contágio Blumenau em uma semana após a abertura foi de 194%. Era óbvio. Né? Mas as pessoas que entraram no shopping, assim, como as pessoas que entraram naquele shopping daquela maneira não puderam pensar nisso? Tudo bem, você pode dizer, bom, o prefeito também foi extremamente responsável em fazer isso. Sim, tá certo, também foi. Mas isso é em todas as ordens, em todos os níveis. O prefeito foi, as pessoas são. Então, é muito complicado. Vamos ao Milton Santos para explicar isso aí, não é? Você tem uma informação global, né, que são a OMS, uma série de países do mundo e tal, tarará, de associações dizendo fique em casa, faça isolamento, o negócio é terrível. Você tem um território aí, um presidente dizendo para não ficar, né? O prefeito de lá que fez isso. Exatamente. E no local você tem algum prefeito que diz não, fique em casa, pelo amor de Deus, e as pessoas saindo de casa. Alguns lugares você tem prefeitos dizendo não fique em casa. Exatamente. Né? Então, é uma negociação, né? Aí a gente vê um pouco como o esquema do Milton Santos ele é interessante para pensar, né? E como que o território organiza isso. Né? Porque o nosso território não organizou nada. Né? A verdade é essa. Ele não organizou nada. É um esforço dos governadores, de alguns, da maioria deles. De alguns locais, sim. Né? Que a gente também não acredita muito nesses governadores, né? Sabe ali de questões eleitorais que estão nesse caso, que tomaram decisões corretas, mas também não tem ali um grande planejamento, uma grande ação, também tem a dificuldade de não contar com o governo federal, com os ministérios, com uma série de outras coisas. Ou seja, né, para o nosso caso, no caso do nosso país, realmente é um problema. A gente está tendo que negociar no braço isso aí, diariamente, seja nas redes sociais, seja não, uma parte disso é nas redes sociais, pelas conversas no WhatsApp. Salve-se quem puder, né? É um salve-se quem puder. Exatamente.
E Ele a falou pena, e a, 173. o que foi mesmo, Fernando? Não, é que o Luiz Fernando corrigiu. Ele tinha falado que aumentou o número de contágios 194, ele corrigiu, falando que foi 173. Mesmo assim, é um Viu, absurdo. Fernando? Fica sossegado que ainda é dantesco, viu? Fica tranquilo que ainda é Absurdo. enorme. Não tem problema, não. É Obrigado pela questão. assustador. É isso aí. Obrigada, viu, Luiz Fernando? Mas é isso, assim, então, assim, eu estou cada vez menos esperançosa de grandes mudanças, não sei. Não, é porque aqui nós não temos mesmo uma política, uma visão, né, assim, que ajude as pessoas a produzir um determinado tipo de reflexão, de pensamento, né? Nós temos só brigas, contradições, mensagens extremamente contraditórias, confusas, um diz uma coisa, enfim, é muito complicado, né? É Produzir sim, alguma coisa desse jeito. é sim. É muito complicado. A gente está realmente perdido. Eu vejo pessoas nadando aí desesperadas. Eu vejo motoboys desesperados, pedindo para as pessoas ficarem em casa. Vi várias mensagens na internet dos caras dizendo assim, gente, a gente não pode ficar em casa, a gente tem que trabalhar. A gente não está na rua à toa, a gente está para manter as coisas funcionando, como sempre tiveram, né? Aliás, eles são parte de um esquema outro importante. O Milton Santos tem uma outra teoria que é do espaço urbano, que é do circuito superior e circuito inferior. Não vou entrar em detalhes, mas são dois circuitos da economia. Um que seria o circuito representando a questão global, que é o circuito superior, e o inferior representando as soluções diárias que as pessoas encontram, né? Construção de trabalhos e renda, as várias profissões, e um circuito misto que interliga os dois. E o motoboy dentro desse circuito misto, né? Porque ele nasce como uma Ah, alternativa das pessoas de criar uma possibilidade de renda em cima da moto, mas ele liga esse setor dos bancos, setor sim. financeiro, etc. Porque a turma pensa que motoboy em São Paulo entrega pizza. É menor número deles faz isso. A maior parte deles trabalha para bancos, né? Trabalha para o setor financeiro, trabalha para inúmeras empresas de alta tecnologia. Eles entregam de cocô a equipamento de última Exato, geração, tudo, né? absolutamente tudo, sim. Quando eu falo cocô, estou falando por causa Os exames, dos é, exames médicos, né? Que são exato, colhidos num lugar, levados para outro e tal. E você tem exato. uma série de relatos hoje desses profissionais que fazem a economia funcionar, porque ligam esses dois setores e conectam as coisas. Eles pedindo, pelo amor de Deus, gente, fica em casa, né? Os médicos, os enfermeiros, o caso do enfermeiro lá nos Estados Unidos, aquela imagem icônica, parando na frente do carro, né? Sim, Da passeada, não, da carreata, né? Parando lá e falando assim, meu, o que você está fazendo? Vai embora, né? Você está contribuindo para agravar a nossa situação. Então, realmente, Meire, é difícil. Eu fico assim, preocupado vendo essas coisas e fico preocupado porque nos Estados Unidos muita gente já morreu quando tudo isso estava acontecendo, porque a gente fica aqui no Brasil assim, puxa, será que quando a coisa piorar, pelo menos as pessoas vão? Porque a gente não quer que piore, né? A gente não quer. E tem gente que até fica, mas será que quando as pessoas começarem a morrer muito, já está morrendo muito, sim, óbvio. e as E nós pessoas não somos estão vendo. subnotificados, né? E subnotificado, além de tudo isso, né? Hoje eu vi uma matéria sobre isso, sobre subnotificação, é uma coisa É absurda. absurda, absurda, absurda. Matheus, a Bom, Ana Celeste postou aqui a reportagem, tá? gostou? Então, se você quiser, eu passo para a Tássia. E aí Ah, ela sim, por compartilha com favor. vocês. Porque a hora que fechar Mas eu aqui acho a que eu consigo, sala, eu pego aqui no chat. Será que eu não consigo pegar no você chat aqui? consegue, você consegue abrir, pode abrir. Se você clicar aí, você consegue abrir. Aí você fica com ela. Ó, Aí, isso, já copiei, vou compartilhar também, vou colocar no meu ótimo. É. no meu Classroom com os meus alunos lá. Vou mandar aqui no meu Classroom. Tô ficando bom disso aqui, meio. Estamos aprendendo, né, Matheus? Fomos obrigados, Viu? estamos aqui aprendendo. Nossa, mais virtuais do que nunca. Mais virtuais do que nunca. Já colei aqui no meu. Ah, Ó, como muito eu tô bem. aqui. Já até Matheus, enviei. eu gostaria muito de agradecer a sua participação, pelas reflexões. Muito obrigada. Eu acho que é muito importante pensar essas questões nesse momento, porque é uma situação com muitos aspectos, com muitos fatores, né?
Então, nós temos que pensar. E a psicologia também é muito ampla, então, né? Muito obrigada, viu? Meire, eu que agradeço. É muito importante esse tipo de iniciativa que vocês estão tendo para manter, até para desengraxar um pouco a gente, né? Para a gente sair um pouco dessa que a quarentena nos impôs. E para a gente também desangustiar um pouco, poder debater, né? Poder falar um pouco sobre tudo isso que a gente tem se informado, porque Sim. às vezes a gente quer não se informar, às vezes a gente quer ficar ausente, quer falar assim, não, não vou ler, não vou ver, porque eu não aguento mais. Mais, exato. Preciso cuidar da minha saúde mental, né? Preciso ficar menos informado, porque é tanto absurdo, além das mortes, que já é muito cruel, toda essa situação que está. Quer dizer, esse debate político, partidário, Absurdo isso. grande, né? Então, assim, muito obrigado por esse convite, essa possibilidade de estar aqui falando com vocês e poder receber as perguntas dos alunos, debater com você, né? Colocar esse objeto, o que é o meu objeto de estudo há muito tempo, que é a relação do trabalho, né? Diante de uma situação como essa, e as angústias, né? Porque isso tudo que eu coloquei é dessas angústias que a gente tem, que eu tenho, né? Diante dessa situação, de imaginar o que vai ser tudo isso. E também de falando, né, a gente vai também encontrando novas saídas, pensando coisas que a gente não pensa Pensando, sozinho. exatamente. Né? Isso é muito, na verdade, é uma troca, né, Matheus? Embora seja virtual, é uma troca, e aprendizagem é sempre troca. Né? Sempre troca. E a gente agora vai ter que se apoderar desses meios, se apropriar deles. Exatamente. Fazer com que eles sejam cada vez mais produtivos para a gente mesmo, para os nossos alunos, né? Levar informação de qualidade, discussões de qualidade. Né? Aprender, porque com certeza, quanto melhor a gente aprender a lidar com essas plataformas, melhor a gente tiver o domínio técnico disso, informação de melhor qualidade a gente vai levar. É claro que a gente quer que as aulas voltem, a gente quer encontrar os alunos, quer vê-los, quer cumprimentá-los, estar junto com eles, né? É muito importante isso para a gente. A gente não é professor à toa, mas como a gente não pode, a gente não sabe até quando a gente não vai poder, né? E quando a gente puder, a gente não sabe com que qualidade. Como será isso, exatamente. Então, essas ferramentas, elas com certeza se constituem numa possibilidade. E vão se constituir em possibilidades para outros profissionais também, né? Que vão ter que lidar com isso. A gente, como professor, a gente também tem que debater isso com os nossos alunos. Esse próprio instrumento que a gente está fazendo. A gente sempre debateu a psicologia, não é? No setting, e agora talvez o setting também também não, já assumiu, né? Porque será que os pacientes não vão querer se manter em atendimento online? Alguns dos pacientes de São Paulo, tarará, que andam horas e horas para chegar na terapia, que moram sozinhos, porque quem mora com outras pessoas, tudo bem, você tem um empecilho aí, mas quem mora sozinho? Então, a gente não sabe como tudo isso vai ficar, embora essa oportunidade de experimentar essas ferramentas, se apropriar delas aos poucos, sem fazer isso de forma bruta para nós e para os nossos alunos, é sempre muito obrigado, é sempre muito importante. Então, meu muito obrigado a vocês pelo convite, obrigado aos alunos, alunos, profissionais, né, todas as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que mandaram as suas mensagens, a Roberta, a Ana Celeste, estou vendo aqui, Roana, o Luiz, né? Todas as pessoas que estão participando e tantas outras, né? Os alunos que ajudam a sustentar isso aí também na internet, né? O trabalho do laboratório. Obrigado a todos pelo convite, viu, Meire? Obrigada, Matheus. Eu só vou dar muito obrigada mesmo, viu? Foi muito importante, muito interessante a discussão. A Laura também agradeceu. Eu tenho só alguns recados para passar, gente, rapidinho. O nosso próximo encontro é no dia 7 de maio e nós vamos discutir o amor agora nessa situação, porque também é virtual, obviamente, né, em grande parte, porque isso foi um pedido, porque nós fizemos um formulário de avaliação, Matheus, e aí as pessoas sugeriram alguns temas. Então, no dia 7, seremos eu e a Tássia para discutir a questão do amor, e no dia 14 de maio, nós já estamos avançando aqui no calendário, no suposto calendário do retorno, enfim, né, não sabemos o que vai acontecer, mas mesmo que volte, como essa plataforma é virtual, né, nós convidamos 2 pessoas para falar sobre luto e finitude. Então, aí vem a professora Alessandra, de Bauru, da Unesp de Bauru, e a professora Marielle, aqui do nosso campus. Então, nós vamos trazer 2 convidadas para trazer
diferentes aspectos sobre a questão do luto e da finitude. Então, nós já temos esses dois bom, só tema interessante, né? Grandes profissionais aí debatendo, eu acho que só tem enriquecer aí o cenário. Eu acho que vai ser bem interessante. Tá? Então, vocês já estão convidados. Matheus, novamente, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço. Tá? Obrigado a todos. Mesmo. Tchau, tchau, bom, gente. Tchau, Matheus. Até. Gente, o meu grupinho, se quiser permanecer, nós temos uma reunião. Vocês querem já começar? Muito obrigada aos alunos que participaram. Vocês estão convidados para os próximos já, viu? Obrigada.